Saudações, leitores e seguidores do Instituto Liberal, eu sou o Lucas Berlanza e este é mais um IL Flash, aquele momento da semana em que a gente elenca os 7 artigos que mais impactaram, que mais fizeram sucesso no nosso site oficial e nas nossas redes sociais. E hoje o nosso IL Flash começa com um artigo do nosso antigo colunista Roberto Rachevsky: o socialismo acaba quando termina o dinheiro dos outros. Conforme analisa o Rachevsky, diagnosticando a verdadeira natureza do socialismo e da sua pretensa sustentabilidade, socialistas, na verdade, não criam nada. Eles são parasitas que precisam se manter de hospedeiros, sugando os recursos dos outros. Na obra A Revolta de Atlas, Ayn Rand descreve exatamente isso, como indivíduos produtivos levaram ao colapso uma sociedade na qual os parasitas exploravam os seres criativos que produziam riqueza. Para acabar com o socialismo sem derramamento de sangue, a fórmula é parar de chancelar e sustentar os seus algozes, parar de chancelar e sustentar os intelectuais de esquerda, os defensores deste estelionato, desta extorsão, desta extração dos recursos das riquezas geradas pela iniciativa privada. E o espírito de pilhagem, de extração das riquezas e de condenação do mercado é o espírito retórico, ideológico por detrás das narrativas do Partido dos Trabalhadores, que lamentavelmente retornou ao poder no Brasil nas eleições de 2022. Sobre as medidas econômicas que vêm sendo anunciadas pelo governo Lula, é o artigo do Biratan Jorge Ori, nosso conselheiro, grande decano da divulgação da Escola Austríaca de Economia no Brasil, um conjunto de barbaridades econômicas. Diz o professor Iório, sem meias palavras, de nada servirá chamar para tomar conta dos cofres públicos um técnico que defenda a responsabilidade fiscal, porque esse técnico vai necessariamente ter de se ajustar a um governo que certamente trata toda e qualquer austeridade com desdém ou será demitido. Quem realmente apita alguma coisa é o Lula, é o governo, são os políticos, que não têm a menor preocupação com o liberalismo, com responsabilidade fiscal. Como pensar em austeridade, diz o professor Iório, se a PEC da transição, do Lula ou da gastança vier a ser aprovada à velocidade da luz por uma legislatura em fim de mandato? Como acreditar em algum ministro tucano mago das finanças se antes de assumir o eventual futuro governo já está cavando um buraco quase equivalente em valor aos 800 bilhões de reais da reforma da Previdência negociada e aprovada a duras penas pelo governo Bolsonaro? E se em vez de um técnico, o ministro escolhido for um político, como não acreditar que nesse caso nem sequer se cogitará de levar o cavalo até a margem do rio? Essas são as realistas e dramáticas preocupações do professor Iório e de todos os liberais que se prezem diante deste governo Lula, do ministério de Fernando Haddad. Dando uma pausa no desastre para homenagear figuras que têm recados interessantes a passar, nós temos um texto do João Luiz Mauad da série A Sabedoria de Bertrand Russell. Bertrand Russell foi um filósofo britânico e matemático, nascido em 1872 e falecido em 1970. Como sempre, esses artigos trazem uma série de frases e citações desses autores que estão sendo homenageados, destacados pelo Mauad na sua série. Por fim, aí nós vamos voltar à situação dramática que nós vivemos com o texto do Gabriel Wilhans. Maniqueísmos à parte, o projeto de poder petista gravita o mal. Gabriel Wilhans é dos colunistas do Instituto Liberal, talvez o mais intensamente e recorrentemente crítico ao governo Bolsonaro. No entanto, ele mostra aqui a sua coerência como liberal que é e solta também os seus dardos contra o governo do PT, dizendo que, embora não seja dado a maniqueísmos políticos, não acredite que um partido ou uma pessoa especificamente seja uma encarnação do mal, ou, por outro lado, a encarnação do bem, existindo algo como o mal, como todos reconhecem que existe algo que seja mal, como existem coisas que são boas, sem dúvida o projeto de poder do PT é um projeto de poder maligno
que agride todos os valores fundamentais que os liberais se dedicam a defender desde lá os séculos 17, 18, 19. Então é esse o ponto levantado pelo Wilhans na sua reflexão sobre o momento que nós vivemos. Interrompemos novamente para mais uma homenagem à sabedoria do João Luiz Mauad, a sabedoria de Thomas Edison. Thomas Edison foi um inventor, cientista e empresário, Thomas Alva Edison, nascido no dia 11 de fevereiro de 1847 em Ohio, nos Estados Unidos, que durante toda a sua vida Thomas Edison registrou 2.332 patentes de diversas criações e inovações, como a lâmpada incandescente, o fonógrafo e a primeira câmera cinematográfica. Ele não se destaca como um filósofo da liberdade, não foi essa a posição que Thomas Edison ocupou no universo das realizações humanas, mas por ter sido um dos maiores usuários e beneficiários dessa liberdade, transformando-se num exemplo de empreendedorismo para as gerações que o sucederam. E aí nós temos uma série de citações também do Thomas Edison falando sobre esse sucesso que ele teve como empreendedor, que é um exemplo para todos nós. E nós voltamos à situação dramática do presente, não tem descanso, e ficamos com ela nos dois artigos que estão na liderança do IL Flash de hoje. Primeiro, um artigo de minha autoria. Rumo ao desconhecido, anotações retrospectivas sobre a marcha ré brasileira. Esse artigo é um artigo bastante longo que eu fiz questão de escrever para registrar a minha perspectiva dos fatos dos últimos anos. Todo ano eu escrevo para o Instituto Liberal uma análise do que foi o ano anterior, e quando fecha um governo, do que foi o governo anterior. Mas nesse caso, eu acho que a situação é tão grave e nos suscita tantas reflexões sobre os rumos que nós seguimos, inclusive nós liberais, do movimento liberal dessa chamada nova direita que emergiu nos últimos anos, que eu me dei o direito de fazer uma análise mais longa e fui até os governos de Dilma Rousseff, o impeachment, a origem da nova direita, explicando o que eu considero terem sido os erros, as falhas, os fracassos da gestão Bolsonaro e do bolsonarismo como fenômeno político, e o quanto isto ajudou o PT a voltar ao poder. E eu analiso, evidentemente, a natureza do PT, da sua proposta, onde eu acho que nós erramos nesse processo todo, nós liberais, onde nós não erramos e, no entanto, somos acusados de ter errado. Concluo com a perspectiva dificultosa que nós temos pela frente na necessidade de enfrentamento ao governo do PT. E na liderança nós temos mais uma vez o nosso professor Ubiratã Jorge Ório abordando o momento atual, Voo Expresso para Pindaíba. O título não poderia ser mais explícito quanto à reflexão do professor Iório. Ele nos diz, ele relaciona alguns fatos. O aumento do número de ministérios de 23 do governo Bolsonaro para 37, 60% a mais. A revogação da reforma trabalhista para voltar a entupir os sindicalistas amigos de dinheiro, sendo verbalizada pelos militantes petistas. Também militou-se Carlos Lupe falou em reversão da reforma da Previdência, a interrupção do programa de privatizações, a tentativa de reverter algumas privatizações em andamento, uma pseudo-reforma tributária com a taxação dos ricos, que a gente sabe que só leva capital para fora, não ajuda em nada a economia do país, a adoção de uma moeda única para o desvalido Mercosul, com vistas à criação da URSAL, União das Repúblicas Socialistas da América Latina, há tempos pretendida pelo Foro de São Paulo. Essa ideia entrou em discussão, embora haja uma discussão sobre se essa moeda única seria apenas uma moeda interna ao Mercosul para transações entre os países do bloco, o que é muito diferente de você fazer uma moeda única que substitua o peso e substitua o real, por exemplo. A reativação do crédito subsidiado pelos bancos estatais, os empréstimos sem retorno do BNDES a ditaduras amigas, que cessaram no governo Temer e continuaram sem ser feitos no governo Bolsonaro, a volta da Petrobras às mesmas mãos que a surrupiaram e uma provável tentativa de abalar a independência do Banco Central, que é uma grande conquista do período anterior, e muitas outras medidas e ações e discursos e sinalizações de natureza nefasta que ainda devem vir a ser feitos pelo governo Lula. Irmãos, amigos liberais, vamos à luta, porque muitos desafios nos aguardam nos anos que virão.
Esse foi o nosso IL Flash de hoje. Eu espero que vocês gostem dos artigos e dos debates proporcionados pelo Instituto Liberal. Semana que vem estaremos de volta. Afinal de contas, para nós, você é a parte mais importante da sociedade. Até a próxima.